Deus está te chamando para algo novo. E sim, eu sei que é muito difícil sair da zona de conforto, começar algo novo, aquilo que o Senhor já nos tocou ou que Ele já nos pediu diretamente para que fizéssemos. Quem sabe você seja uma pessoa tímida, ou nem seja, mas simplesmente você não se acha preparado. Você acha, não, Senhor, eu ainda não estou pronto, eu ainda estou no meio do processo, eu ainda preciso ser muito bem instruído, muito bem preparado para começar isso que o Senhor me confiou. E quando eu estiver nesse lugar, nessa posição, aí sim eu inicio, aí sim eu começo. Mas a verdade é que pensar dessa forma é acreditar que Deus não vai prover, é acreditar que Deus não está trabalhando naquilo ali, é acreditar que não tem a mão do Senhor naquilo ali, porque quando tem a mão do Senhor, se Ele te mandou, vá, se Ele me mandar, ir, a gente simplesmente tem que ir, a gente tem que começar, tem que iniciar aquilo que Ele nos confiou. E eu não estou aqui querendo dizer que não é preciso ter instrução a respeito de algo para iniciar, não é isso, mas que se a gente for pensar, não, mas espera aí, eu preciso estar completamente pronto, eu preciso completamente saber a respeito disso para iniciar, então isso quer dizer que a gente nunca vai fazer. Porque simplesmente sempre vai ter mais para mergulhar, sempre vai ter mais para entender, para fazer, né, para poder ter conhecimento a respeito daquilo ali. Então, se a gente deixar que isso nos paralise, literalmente, vamos ficar paralisados, a gente não vai a lugar nenhum. E sim, é muito difícil iniciar algo novo, algo que eu nunca fiz antes, algo que você nunca fez antes, mas que o Senhor, Ele já nos tocou, Ele já nos deixou muito claro que a gente tem que iniciar, que há pessoas que precisam nos ouvir, há pessoas que precisam ser alcançadas pelas palavras que vão sair da nossa boca, mas que não serão nós que vamos falar, mas o Senhor que vai nos instruir. E até mesmo também não deveríamos nos importar com a quantidade de pessoas que seriam alcançadas. Como assim? É que, literalmente, as pessoas que precisarem, elas vão ser alcançadas. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, que as pessoas que precisam, as pessoas que o Senhor quer que escutem, que elas possam ser alcançadas. Porque às vezes ligamos para os números. Não, mas espera aí, quantas pessoas vão ouvir? Quantas pessoas vão ver aquilo que a gente está fazendo? Mas isso não deveria nos importar. Deveríamos estar muito mais preocupados com vidas, com pessoas que seriam alcançadas, as pessoas que realmente precisam escutar aquilo. Elas é quem devem ser alcançadas. É para elas que devem chegar aquilo que a gente vai dizer. E quem sabe essa seja uma das maneiras do inimigo nos paralisar. Senhor, mas eu não tenho um número. Senhor, mas as pessoas não vão me ouvir. Senhor, mas eu não tenho seguidores. Senhor, mas isso, mais aquilo. Não importa. Não importa. A nossa oração deve ser que as pessoas certas, as pessoas que o Senhor direcionar, elas devem escutar, elas devem ser alcançadas. Porque se apenas uma vida, 2 vidas, enfim, 6 vidas, não importa. Se as pessoas que precisam ouvir aquilo que a gente tem para dizer, instruído pelo Senhor, elas forem alcançadas, então sim, pronto, já dá tudo feito. Então, o que deveria ser feito, foi alcançado aquele propósito. E outra questão a ser levada em consideração é que sim, quando o Senhor nos instrui para fazermos algo, quando Ele nos manda, quando Ele nos toca, já deixou muito claro que devemos fazer algo e a gente não faz, estamos no pecado da desobediência. Aí já entra o pecado da desobediência porque a gente não está indo de acordo com a voz do Senhor, de acordo com aquilo que Ele nos mandou, com aquilo que Ele falou para a gente fazer. E não fazemos isso também porque a nossa confiança no Senhor ela não está sendo suficiente. A gente não está confiando de forma suficiente. Simplesmente a nossa confiança está abalada. A gente não está parando para lembrar quem é o Senhor, o que Ele já fez, o que a Bíblia relata que Ele já fez e que Ele pode fazer em nossas vidas. Simplesmente a gente está indo pelaquilo que vemos e não pela fé, e não por aquilo que o Senhor nos instruiu, nos ordenou, nos deu uma ordem. Só que o problema é que quando o Senhor nos manda fazermos algo e simplesmente a gente não faz ou faz de uma outra forma que Ele não nos mandou, mas que seguimos conforme a gente acha que deve ir, a gente acha que deve fazer, até mesmo as pessoas ao nosso redor, elas são atingidas, como no exemplo de Jonas, por uma desobediência, até mesmo aqueles que estavam ali com ele, naquele barco, simplesmente eles também sofreram com aquela tempestade que veio. Então, as pessoas também, à nossa volta, pela nossa desobediência, elas são atingidas. Elas também passam a perecer, a padecer por nós, certo? Por algo que a gente decidiu simplesmente não ouvir a voz do Senhor. O Senhor nos mandou ir para um lugar, fazermos algo e simplesmente a gente seguiu a nossa própria instrução, a nossa própria mente e fizemos do jeito e da maneira que a gente quis. E as pessoas ao nosso redor, elas são atingidas. Mas não só isso, a nossa própria vida também é atingida, porque
nessa vida, a gente sabe muito bem, né, que nesta vida, tudo que a gente plantar, a gente também vai colher. Então, se a gente plantar desobediência, também a gente vai colher aquele fruto ali, né? A gente vai colher de acordo com aquele pecado da desobediência que a gente tá plantando. Então, sim, a nossa vida também passa a ser alvo do inimigo, passa a ser atingida pelo inimigo. E muitas vezes a gente não entende porque de tal situação, conosco ou com um ente da nossa família. Mas e se a gente fosse parar para refletir, fosse parar para pensar, mas espera aí, o que será que está acontecendo? Se a gente parasse por um momento, refletíssemos um pouquinho, talvez a gente conseguisse entender com clareza tudo, exatamente tudo que está acontecendo. Então, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda e não saiba como ele vai fazer, se ele te deu uma ordem, se ele falou para você ir, para você começar, para você falar sobre um assunto, enfim, não importa. Não sei qual foi a ordem e nem o que ele mandou você fazer, mas eu só espero que você faça. Que este vídeo faça você refletir um pouquinho, só um pouquinho, e entender que obedecer é melhor do que sacrificar. E entender que obedecer é sempre melhor, é sempre a melhor alternativa, é sempre o que nós devemos escolher. E eu sei, Iris, é muito difícil obedecer, realmente. Eu sei que é muito difícil obedecer. É muito difícil mesmo, principalmente algumas ordens específicas, alguns chamados específicos. É muito difícil obedecer, porque faz com que com que a gente saia completamente da nossa zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado. É um outro patamar, é uma outra realidade, enfim, é algo que a gente não está acostumado. E a gente diz, meu Deus, mas eu ainda não estou pronto, meu Deus, mais isso, mais aquilo. Só que obedecer é bem melhor do que sacrificar. E fé é isso. Não é você ver para crer. É você não ver, mas você crê. Aí você passa a ver. Então, que você, que nós venhamos deixar o Senhor fazer através da gente tudo aquilo que Ele já disse, tudo aquilo que já ficou claro, tudo aquilo que Ele quer fazer através de nossas vidas. Que a gente não tenha espírito de timidez, enfim. Mas que a gente diga, quer saber de uma coisa? Eu escolho obedecer, eu escolho fazer, eu escolho iniciar tudo aquilo que o Senhor me mandou, tudo que o Senhor me ordenar, eu farei. E que a gente não venha se importar com B ou A, que venha falar, que venha comentar, que venha isso, que venha aquilo, desde que tenhamos a certeza que estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor nos tocou para fazer. Ou Ele nos disse claramente, enfim. Desde que tenhamos a certeza que estamos fazendo o que devemos fazer. Porque, como eu disse, obedecer é bem melhor do que sacrificar. E que isso venha bradar na nossa mente, no nosso coração, que esteja aqui, ó. Aqui e aqui, sempre em nossas vidas, até o último suspiro, que obedecer é bem melhor do que sacrificar. E que quando Deus nos dá uma ordem, mesmo que Ele não diga completamente o caminho, como é que vai ser, o que é que vai surgir, ou vai deixar de surgir, o que é que vai sair, o que é que vai entrar, como é que vai acontecer, mas que a gente creia e diga, Senhor, eis-me aqui, quer me mandar, eu vou, quer que eu vá, eu vou, é mesmo. E que a verdade é que crente tem que ser corajoso mesmo. Crente que se move apenas por suas emoções. Ele é refém do diabo. O diabo faz o que quiser com ele. Faz e desfaz a vida dele. Enfim, faz o que quiser com a vida dele. Ele está aqui, ó, na palma da mão do diabo. Mas o crente corajoso que decide ouvir a voz de Deus, que quando Deus manda, que quando Deus ordena, que quando Deus fala, que quando Deus diz, minha filha, diga sim, assim para fulano. Enfim, que quando Deus dá uma ordem, ele atende. Isso sim é um crente obediente. E que o Senhor tem prazer na vida, né, desse crente, na forma de servir que esse crente tem para com o Senhor. Amém. Que sua vida seja alcançada através deste vídeo. Que a partir de hoje você faça tudo, exatamente tudo, que precisa ser feito em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Ô Senhor, que abençoe esta vida que eu não sei quem é, mas que vai ser alcançada.